Olá, essa daqui é a leitura da Introdução à Bíblia, a Mensagem. Esta seção aqui da Bíblia, a introdução diz o seguinte: ler é o princípio, simplesmente ler a Bíblia. Enquanto lemos, entramos em um novo mundo de palavras e nos encontramos em uma conversa na qual Deus tem a primeira e a última palavras. Rapidamente percebemos que estamos incluídos nessa conversa. Nós não esperávamos isso, mas é exatamente o que geração após geração de leitores da Bíblia descobrem. A Bíblia não foi apenas escrita a nosso respeito, mas para nós. Nestas páginas, nós nos tornamos participantes de um diálogo no qual Deus usa palavras para nos formar e abençoar, para nos ensinar e guiar, para nos perdoar e salvar. Nós não estamos acostumados com isso. Estamos acostumados a ler livros que explicam coisas, que nos dizem o que fazer, que nos inspiram ou nos divertem. Mas, neste caso, é diferente. Trata-se de um mundo de revelação. Deus revelando a pessoas como nós, homens e mulheres, criados à imagem de Deus, como Ele age e o que está acontecendo neste mundo em que estamos. Ao mesmo tempo em que Deus revela tudo isso, Ele nos envolve ao nos convidar e ordenar que participemos na sua obra. Gradualmente ou repentinamente, compreendemos que somos participantes na ação mais significativa do nosso tempo enquanto Deus estabelece seu grande domínio de amor e justiça nesta terra, assim como no céu. Revelação significa que estamos lendo algo que não poderíamos adivinhar ou descobrir por nossa própria conta. Revelação é o que torna a Bíblia única. Por isso, simplesmente ler esta Bíblia, a mensagem, e ouvir o que lemos é a primeira atitude a tomar. Haverá, posteriormente, tempo bastante para estudo. Mas, primeiro, é importante simplesmente ler, descansada e pensativamente. Precisamos entender o modo pelo qual estas narrativas e canções, estas orações e estes diálogos, estes sermões e estas visões nos convidam a este mundo grande, imenso, por trás do qual o Deus invisível está envolvido em tudo que é visível e ilumina o significado de viver aqui. Viver de verdade, não simplesmente viver por viver. Enquanto lemos, e quanto mais lemos, começamos a entrar no clima. Estamos dialogando com Deus. Passamos a ouvir e responder ao que nos diz respeito. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que nos faz diferenciados, a textura do mundo e das comunidades nas quais vivemos e, acima de tudo, o imenso amor que Deus tem por nós, fazendo por nós o que não fazemos por nós mesmos. Pela leitura da Bíblia, vemos que há muito mais no mundo, mais para nós, mais do que vemos e mais do que não vemos, mais do que qualquer coisa que jamais havíamos sonhado, e esse mais tem a ver com Deus. Isso é o novo para muitos de nós, um tipo diferente de livro, um livro que nos lê enquanto nós o lemos. Estamos acostumados a pegar e ler livros por causa daquilo que podemos retirar deles, informações que podemos usar, inspiração para nos motivar, instruções sobre como fazer uma coisa ou outra, distração em um dia chuvoso, sabedoria que nos guiará para uma vida melhor. Tudo isso acontece e pode acontecer quando lemos a Bíblia, mas a Bíblia nos foi dada, em primeiro lugar, simplesmente para nos convidar e nos deixar à vontade no mundo de Deus. Palavra e mundo de Deus. E nos familiarizar com o modo pelo qual Deus fala e os modos pelos quais nós respondemos a Ele com nossa vida. Nossa leitura revela algumas surpresas. A maior surpresa para muitos é que este livro é facilmente compreendido por aqueles que simplesmente o abrem e o leem. Praticamente qualquer um pode ler esta Bíblia e entendê-la. A razão pela qual novas traduções são constantemente feitas é manter a linguagem da Bíblia em sintonia com a linguagem comum que usamos, a mesma linguagem na qual ela foi propriamente escrita. Não precisamos ser muito inteligentes ou muito estudiosos para entendê-la, pois ela foi escrita com as palavras e frases que ouvimos na feira, nos parques das escolas infantis e ao redor da mesa de refeição. Pelo fato de a Bíblia ser tão famosa e reverenciada, muitos concluem que precisamos de especialistas para explicá-la e interpretá-la. E, evidentemente, há alguns pontos que precisam ser explicados. Mas os primeiros homens e mulheres que ouviram estas palavras, agora escritas em nossas Bíblias, eram pessoas comuns,
trabalhadores, gente simples. Um dos maiores dentre os antigos tradutores da Bíblia para o inglês, William Tyndale, disse que traduzia para que o menino que conduzia o arado pudesse ler as Escrituras. Um estudioso africano que mais tarde se tornou um dos maiores influentes mestres da Bíblia em nossa história, Agostinho, sentiu-se muito ofendido na primeira vez em que leu a Bíblia. Em vez de um livro produzido e refinado no estilo literário que ele tanto admirava, achou que a Bíblia estava cheia de histórias nada sofisticadas de gente pé no chão, pessoas sem importância. Ele a leu em uma tradução em latim cheia de gírias e jargões. Ele viu o que considerou a qualidade não espiritual de muitas de suas personagens e a simplicidade de Jesus e desdenhosamente a desprezou. Isso aconteceu anos antes de ele compreender que Deus não havia tomado a forma de um intelectual sofisticado para nos ensinar a respeito de uma cultura celestial snob, para que então pudéssemos apreciar as coisas requintadas de Deus. Quando ele viu que Deus entrou em nossa vida como um servo judeu para nos salvar do nosso pecado, começou a ler o livro de maneira agradecida e fervorosa. Alguns também ficam surpresos de que a leitura da Bíblia não nos conduza a um mundo melhor. O mundo bíblico decisivamente não é um mundo ideal, do tipo que vemos em propagandas comerciais. O sofrimento, a injustiça e a feiura não são retirados do mundo no qual Deus age, ama e salva. Nada é deixado de lado. Deus trabalha de maneira paciente e profunda, mas frequentemente de maneira oculta na confusão da nossa humanidade e da nossa história. Nosso mundo não é organizado e limpo, no qual temos garantia de que tudo estará sob controle. É difícil acostumar-se a isso. Há mistério em toda parte. A Bíblia não nos dá um mundo previsível de causa e efeito, no qual podemos viver nossa carreira e assegurar nosso futuro. Não é um mundo de sonho no qual tudo acontece conforme nossas expectativas adolescentes. A dor, pobreza e abuso, pelos quais gritamos indignados. Você não poderia ter deixado isso acontecer. Para muitos de nós são necessários anos e anos para trocar nosso mundo de sonho por este mundo real de graça e misericórdia, sacrifício e amor, liberdade e alegria, o mundo salvo por Deus. Outra surpresa ainda é que a Bíblia não nos bajula. Não há uma tentativa de nos vender algo com a promessa de tornar a vida mais fácil. A Bíblia não nos oferece segredos que frequentemente imaginamos para prosperidade, prazer ou aventuras. A realidade que surge quando lemos a Bíblia tem a ver com o que Deus está fazendo por meio de um amor salvador que nos inclui e a tudo quanto fazemos. Isso é algo totalmente diferente daquilo que imaginou nossa mente atrofiada pelo pecado e culturalmente confusa. Mas nossa leitura da Bíblia não nos dá acesso a um catálogo para encomendas de ídolos que podemos escolher e satisfazer nossa fantasia. A Bíblia começa com Deus trazendo a criação e a nós a existência por sua palavra. E continua com Deus entrando em relações pessoais e complexas conosco, ajudando-nos e abençoando-nos, ensinando-nos e treinando-nos, corrigindo-nos e disciplinando-nos, amando-nos e salvando-nos. Isso não é fuga da realidade, mas um mergulho na própria realidade. Uma vida sacrificial, mas, no fim das contas, melhor. Deus não força nada disso a nós. A mensagem de Deus é um discurso pessoal, convidativo, autoritário, desafiador, repreendedor, julgador, consolador, instrutivo, mas não compulsório. Não há coerção. Temos liberdade e espaço para responder, para entrar em diálogo, pois, mais do que qualquer outra coisa, a Bíblia nos convida à participação na obra e na linguagem de Deus. Enquanto lemos, descobrimos que há uma conexão entre a palavra lida e a palavra vivida. Tudo neste livro pode ser vivido. Muitos de nós descobrem que a pergunta mais importante que fazemos ao ler não é o que isso significa, mas como posso viver isso? Então, nós lemos de modo pessoal, não impessoal. Lemos para viver nosso próprio ser, não apenas para obter informações que podemos usar para elevar nosso padrão de vida. A leitura bíblica é um meio de ouvir e obedecer a Deus, não para reunir dados religiosos que podem ser nossos próprios deuses. Você vai ouvir narrativas neste livro que vão tirá-lo da sua preocupação com você mesmo para a liberdade generosa na qual Deus está realizando a salvação do mundo.
Você irá passar por palavras e frases que irão despertá-lo para uma beleza e uma esperança que irão conectá-lo com a vida verdadeira. Esteja preparado para responder. Essa daqui foi a leitura da introdução da Bíblia à Mensagem. Obrigado por me acompanhar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.